Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, sejam bem-vindos às principais notícias do dia. Então sem mais delongas, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha, meus amigos, acessa os patrocinadores do canal, a Team Celere do Val, e acessa mesmo pra dar uma força pra ele, porque ele tá bem bolado, bem triste, igual eu também estou. Que, gente, eu vou falar pra vocês, fazia muito tempo que uma derrota no mundo das lutas não me deixava tão abalado igual a do Alex Poatan ontem, cara. Sério, e eu achei assim que era comigo, mas depois que eu acordei, eu fui vendo as mensagens de alguns colegas meus, a galera comentando lá no Instagram do Sexto Round e do próprio Val, os caras falando, cara, me deu insônia, eu não consegui dormir. Depois eu falei, putz, eu tava assim também, cara. Tipo, inacreditável, cara, o que aconteceu. Tipo, o cara que eu mais gosto hoje no MMA, ou pelo menos um dos, é o Alex Poatan, né, cara? Eu gosto demais aí do. E olha que eu nunca fui muito chegado em ficar torcendo pra brasileiro, aqui é Brasil e não sei o quê, mas ele tem uma história bacana, né? De crescimento ali, a forma como ele rapidamente já no UFC embalou uma sequência de vitórias e ganhou do Adesanya, né? Mas, cara, nocaute, bicho. E ele tava indo pra cima, parecia que ele ia nocautear, ele leva dois contra-ataques ali. Nossa, eu não acreditei ainda, aquele desgraçado mandando a flechinha nele. É o protagonista, né? Infelizmente, eu não sou muito fã do Israel, acho as lutas dele muito chata. Mas é o protagonista dessa storyline, digamos assim, né? Que maluquice, cara. Putz, perdeu três, né? Duas no kickboxing. Por isso que o Val tanto gosta dele, inclusive, né? Do kickboxing também. E agora tinha perdido também o seu título no UFC, mas vence. Vamos ver se vai ter trilogia no UFC e a quinta deles de modo geral, né? Pra ver se a gente tem aí uma definição, né? Dizem que o Poatan, pelo menos o Dana White falou, talvez suba de categoria, né? Sei não. Mas, cara, que loucura, que loucura. Eu fiquei tristinho. Eu fiquei muito triste, cara. Mas olha só, tem umas notícias bem legais aí envolvendo o UFC e WWE, como por exemplo a próxima. É o seguinte, galera, o brasileiro, o Gilbert Burns, né, que a galera chama ele de Durinho. Aqui o pessoal sempre transforma o nome dos malucos em algum apelido meio tupiniquim, né? Pô, o nome dele é mó da hora, velho. Gilbert Burns, é um dos que eu mais curto também dos brasileiros atualmente. Ele ontem, inclusive, venceu lá o Max Vidal, aposentou ele. E só que o que chama a atenção aqui pra nós, fãs de Pro Wrestling WWE, é uma recente declaração dele, né? Ele comentou a respeito aí dessa fusão aí da empresa da WWE com o UFC depois da compra aí da Endeavor. E aí ele disse o seguinte: vai ser muito interessante, o marketing das duas vão ajudar uma a outra. Nós podemos aprender muito com a WWE, assim como a WWE pode aprender conosco. E aí ele encerrou dizendo, é a chance de eu dar uns tapas em Brock Lesnar. Pois é, meus amigos, o brasileiro aí, Gilbert Burns, dando a entender que ele tem um interesse aí por trás de um confronto com o Lesnar. São pesos diferentes, né? Acho que talvez aí, se fosse mesmo o caso do Brock Lesnar querer um dia voltar a tentar sorte no UFC, dificilmente ele escolheria o Gilbert como um adversário ou toparia algo assim. Eu acho que o Lesnar, por vender pay-per-view e até pela idade que ele tem, ele ia atrás de alguma coisa que lhe fosse dar algo mais lucrativo. Então, um confronto com o John Jones, que quis lá atrás, então poderia querer agora, né? Daniel Cormier, que era pra ter rolado, mas a usada não liberou. Quem sabe hoje em dia com os dois já semi-aposentados, né? Mas é legal de ver um brasileiro aí indo pra cima do Lesnar. Eu ia achar muito interessante assim, se eles pudessem ter esse confronto aí em algum momento. Embora eu ache difícil, mas gostei da ousadia, né? Bom, galera, agora uma sequência de notícias desencontradas, porque é o seguinte. Depois que o Vince McMahon voltou aí pra WWE, tá uma loucura de fontes diferentes noticiando coisas diferentes que desencontram uma informação com a outra. E aí, é uma coisa que eu já falava antigamente, volto a falar. Muita gente, né, que trabalha no meio aí da IWC com notícias, às vezes eles são honestos, de, assim, referência pra mim, Fightful e o Wrestling Observer. Agora, muitas outras também, eles militam a favor daquilo que eles gostam. Então, gostam do Triple H, as notícias são favoráveis ao Triple H. Não gostam do Vince, as notícias são ali, geralmente, alguma coisa negativa sobre o Vince. Não necessariamente um compromisso com a verdade.
Então tá uma loucura. Por exemplo, Lesnar e Cody Rhodes, que tinha sido relatado, inclusive eu trouxe aqui, que era algo decidido de última hora no Raw. O pessoal falando, não, então foi o Vince que decidiu. Tá sendo relatado agora, né, que na verdade foi decidido já essa rivalidade um mês antes desse Raw. Então antes da WrestleMania já se sabia que depois Cody Rhodes e Lesnar iriam, né, se enfrentar. Inclusive aí tá sendo relatado aí que o resultado de Cody Rhodes e Roman Reigns já se sabia que o Roman Reigns venceria, nunca foi cogitado que ele perderia, só que assim, os caras só trazem essa notícia depois que o resultado sai, né? Ninguém traz uma informação antes dizendo, ó, gente, fica tranquilo, ó, Roman Reigns vai reter na WrestleMania, não se iludam. Os caras trazem depois que ele realmente retém. Então se eles tinham essa informação antes, ou ficaram com medo, ou eles não tinham antes. Tiveram agora depois, né? Pô, sem engenheiro de obra pronta. Então e aí? Foi efeito Vince ou foi efeito Triple H? Ou o Cody Rhodes que escolheu? Ou foi o Lesnar? Não dá pra saber. O Drew, ele estava previsto para aparecer lá numa sessão de autógrafos antes do SmackDown, foi substituído pelo Gunther, e no SmackDown ele não apareceu. Chegou a sair burburinho de que o Drew teria ido no SmackDown, mas foi embora porque os planos do SmackDown mudaram. Aí depois, na verdade, foi relatado que o Drew McIntyre não apareceu porque estava doente. Então assim, foi por um problema de doença, não teve nada a ver com planos e coisas que descartaram. E aí, qual que tá certo, qual que tá errado? Sabe? Tem uma notícia aí já que circulou nessa semana que o contrato do Drew também vai se expirar esse ano, né? E não se sabe se ele renova ou não, né? Ele tá avaliando ainda tanto o lado financeiro como o lado criativo, se vai ser interessante pra ele. Vamos lembrar o seguinte, esse ano a All Elite vai pra Wembley, né? Então, olha que estratégia boa poderia ser da All Elite Wrestling. Os caras, eles aproveitam que a WWE plantou território no Reino Unido, levou o Drew como main event, e aí no ano seguinte contrata o mesmo Drew, vai pro Wembley, volta pro Reino Unido e bota ele lá pra lutar na companhia. Olha só, ia ser uma estratégia muito boa, né? Mas tá em negociação ainda, nada até agora dito que ele vai sair ou vai ficar. Vince McMahon SmackDown. Primeiro de tudo, foi relatado antes do SmackDown que o Vince não tinha ido lá pro SmackDown pro show, né? Então ele não estaria interferindo, então pô, tudo que aconteceu ali era efeito Triple H. Só que, olha que curioso, começou a rolar umas críticas a respeito da qualidade do show. Foi relatado que sim, que o Vince fez alterações no SmackDown, mesmo não estando lá. É tipo, mano, você entende como que é desencontrado as coisas? Como que é conveniente a forma como algumas notícias vai saindo? O cara não tá, mas aí o show é ruim. Ah, ele não tava, mas ele alterou. O que ele alterou? O que exatamente foi mudado, sabe? Mano, se você achou o show ruim, independente de quem tava no comando, foi ruim. Essa semana eu tive que ler um negócio tipo assim, né? Quando falou que o Vince ia voltar aí mesmo pra WWE, né? Eu li um negócio assim, ó. Tá vendo, ó? Parem de fingir agora que estavam achando shows bons, porque o Vince estava por trás esse tempo todo. Então, cara, olha que loucura. Então quer dizer que se eu achar algo bom, se eu achar um show bom, e ficar sabendo que o Vince que estava por trás, eu tenho que mudar a opinião. Não, pera aí. Era o Vince que estava por trás? Então realmente eu estava fingindo que estava bom. Tava ruim. E se algo for ruim e eu descobrir que não era o Vince que estava por trás, eu tenho que rever. Tipo, não, pera aí, mas não era o Vince no comando, né? Então, talvez não seja tão ruim. Cara, que loucura, mano. É ruim, é bom. Não quero saber quem que tá por trás, se é Triple H, se é Vince. Então, cara, tá chato essa semana. Aí vamos para mais notícias desencontradas. Jay White assinou com a Elite Wrestling, certo? Aí sala uma notícia, a volta do Vince influenciou a ida do Jay White pra Elite. Sim, o cara decidiu na terça-feira que ia pra Elite. Aí na quarta apareceu, né? Foi exatamente isso, né? Vamos acreditar. Só que aí depois foi relatado também que a WWE e o Jay White nunca avançaram muito nas negociações. Houve só uma pequena conversa, mas nunca houve uma proposta. Então, peraí. O Vince influenciou na decisão do Jay White, mas ao mesmo tempo é uma notícia que nem estava tão firme assim nas negociações. Quem que tá certo e quem que tá errado? Não parece coisa plantada? É o que eu tô dizendo, cara. Tá chato essas notícias, tá muito chato, né? Sobre o Randy Orton, tá sendo relatado aí então que o Randy Orton nunca esteve previsto para retornar e deve demorar porque ainda tá se recuperando de lesão. Mais uma notícia que eu não entendo qual que é o sentido. Porque relataram aí um mês que ele ia voltar, que talvez fosse aparecer na WrestleMania, que a WWE tava falando sobre ele. Aí quando ele não aparece, aí os engenheiros de obra pronta aparecem e dizem, olha só, mas ele nunca foi cogitado para retornar, ele ainda tá se recuperando de lesão e tal. Cara, na boa, tá chato isso, cara. Notícias de engenheiro de obra pronta. Pô, é notícia do Pretzel.
né? Chega sempre depois. Que é isso, né? Tem mais algumas notícias aqui que não estão bem desencontradas. Por exemplo, o Balor, ele lesionou lá a testa dele durante o combate com o Edge, mas está sendo relatado que antes mesmo ele já estava lesionado. Só que na panturrilha. Ele havia rasgado a panturrilha dele, mas resolveu lutar mesmo assim, né? Então ele já lutou lesionado. Parabéns ao Balor, né? Se sacrificou ali. Tá virando moda agora, você lutar numa Hell in a Cell lesionado, sabe? Pô, que loucura, né? E só mais uma noticiazinha, o draft está sendo relatado aí que provavelmente pode acontecer apenas no dia, deixa eu ver aqui, a data 8 de maio. Então, daqui um mês, depois do Backlash, aí sim rolar o draft, o que eu acho bem chato. Então não anunciasse agora, né? Vai demorar ainda o draft, cara. A gente vai ficar mais de um mês aí com o roster atual. Anunciasse perto do Backlash, então, que é o draft, né? Porra, anunciar um mês antes é loucura, mas fazer o que, né? É isso aí, vamos que vamos.